O Lula foi massacrado pelo capanga do Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Para mí Lula fue captado. Lula fue captado en prisión. Esa es mi teoría. Él no es el mismo que fue el fundador del PT. O Haddad está desesperado com essas eleições que passou de 2024. A ONU publicou um relatório detalhado falando que o Nicolás Maduro cometeu vários crimes graves contra seu povo nas eleições para presidente. O Nunes, atual prefeito de São Paulo, já gastou 44 milhões de reais do fundo eleitoral na sua campanha. Então fica até o final porque isso tudo você vai ver agora. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição para você. O Lula foi completamente atacado com palavras pesadas do procurador da Venezuela. É claro que essas palavras provavelmente veio do ditador Nicolás Maduro. Porém, ele não teve coragem de falar pessoalmente. Segundo o procurador da Venezuela, o Lula só ganhou a eleição por culpa do Tribunal Eleitoral que determinou sua vitória. E ele segue dizendo que se pro Lula isso foi bom, por que pro Nicolás Maduro não seria? Vamos ver o que ele disse agora. ¿Quién es el vocero que colocan a decir las cosas más bárbaras contra nuestro país a través de esa llamada izquierda? Al señor Boric. ¿Y quién le sigue ahora? Lula. Para mí Lula fue captado. Lula fue captado en prisión. Esa es mi teoría. Él no es el mismo que fue el fundador del PT. Lula no es el mismo el que fundó y arengó a los movimientos obreros de Brasil, al que se lanzó varias veces presidente y no triunfó. Pero el Lula que va preso por corrupción y que de pronto aparece habilitado como que no hizo nada, gana la presidencia, pero usted ganó, señor Lula, tanto que se mete en los asuntos internos de Venezuela, se lo digo, usted ganó porque un tribunal electoral determinó su victoria a través de una sala electoral. Lo que en Venezuela hizo la sala electoral en el caso de del contencioso electoral, que el propio presidente, en ese momento candidato presidente Nicolás Maduro, mete en la sala electoral. Y entonces, ¿por qué usted, señor Lula, sí le fue bien ahí y por qué en el caso de Nicolás Maduro no? Parte de esa llamada izquierda captada por la CIA y por los Estados Unidos en América Latina ahorita tiene dos voceros, que son Lula, que no es el mismo que sale de prisión por todo lo que se le acusó ahora, no es el mismo en nada, ni en su físico, ni en cómo se expresa. E antes de continuar, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para não ficar por fora de nada relacionado à política. E a próxima notícia, o Haddad está desesperado com as eleições municipais de 2024. Todos nós sabemos que o PT está sendo varrido do Brasil, isso não é nenhuma surpresa, né? O ministro da Fazenda e filiado ao PT, Haddad, admitiu que o resultado foi preocupante para seu campo político e falou em alta do conservadorismo. Ao fazer um balanço das eleições municipais de 2024, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que viu com preocupação o resultado, mas favorável a partidos de centro e direita. O auxiliar do presidente Lula ainda fez uma comparação com outros países que também têm assistido a ondas conservadoras. Eu acredito que o mundo está muito mais conservador e muito mais distópico que a gente imagina hoje. Hoje tem espaço para todo tipo de retórica. E completou dizendo: preocupei-me com o resultado, mas não só no Brasil. Estou vendo isso acontecer já há 10 anos. Começou com primaveras árabes. Vários regimes se fecharam. É claro, né, Haddad? Afinal, o mundo está acordando e vendo que a esquerda só afunda um país. E vamos para a próxima notícia. Missão da ONU conclui que Maduro cometeu crimes contra a humanidade. A ONU publicou nesta quinta-feira um relatório sobre graves violações de direitos humanos durante o período eleitoral. A Missão Internacional Independente de Investigação da ONU publicou nesta quinta-feira um relatório detalhando o aumento profundamente preocupante nas violações de direitos humanos e nos crimes cometidos contra vítimas da repressão sem precedentes do governo venezuelano, após a eleição presidencial de 28 de julho. O documento concluiu que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cometeu crimes contra a humanidade. A investigação é uma ampliação do relatório divulgado em 20 de setembro.
No documento são expostas as múltiplas e crescentes violações e crimes cometidos pelo governo venezuelano, forças de segurança e grupos civis armados pró-governantes durante e depois da disputa eleição presidencial de julho no país. Após as eleições presidenciais de 28 de julho de 2024, as autoridades intensificaram e aceleraram a forma mais dura e violenta de sua repressão, com o objetivo de silenciar as pessoas que se opunham ou que eram percebidas como tal. A repressão por agentes estatais e privados, com a aquiescência do Estado, que continua até hoje, gerou um clima generalizado de medo entre a população, diz o relatório. Violações listadas: detenções arbitrárias, tortura, desaparecimentos forçados de curto prazo e violência sexual. O documento revela que todas as violações ocorriam como parte de um plano coordenado para silenciar críticos e oponentes. A ONU destaca que, entre as vítimas, há mulheres, crianças e pessoas com deficiências. A missão da ONU reportou que muitos presos políticos são ameaçados com torturas até se autoincriminarem por crimes graves, como o terrorismo, sem acesso a advogados e sem provas dos supostos crimes dos quais são acusados. O relatório destaca que essas ações colocam as vítimas em uma posição de vulnerabilidade especial, pois a autoincriminação pode resultar em penas de prisão desproporcionalmente altas. Eu acredito que isso não seja surpresa para ninguém, afinal, Maduro é um ditador e ele faz o que quer, porque já está com o poder nas mãos. Não está muito diferente do Brasil, mas é claro que eu não posso falar muito sobre isso aqui, né? E próxima notícia: o Nunes alcança a marca de 44 milhões de fundo eleitoral na campanha. O MDB repassa mais de 1,5 milhão para Ricardo Nunes e o prefeito chega aos 44,2 milhões de fundo eleitoral em sua campanha em São Paulo. E pensar que o Marçal não gastou R$1 do dinheiro público e ganhou as eleições, né? Porém, não deram a vitória para ele. Vamos continuar. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, chegou no último dia 10 de outubro à marca de 44 milhões de fundo eleitoral em sua campanha à reeleição na capital paulista. O MDB, partido do prefeito, repassou mais de 1,5 milhão para Nunes utilizar no segundo turno. No total, ele já recebeu 16 milhões da legenda. O PL de Jair Bolsonaro repassou 17 milhões. Além dos dois partidos, o candidato também recebeu repasses de outras legendas aliadas. Podemos e PP repassaram 3 milhões cada um. Já PRN e PSD enviaram 2 milhões cada e o Solidariedade 1,7 milhão. O fundo eleitoral corresponde a 95,3% do total de receitas da campanha de Nunes. O prefeito também recebeu doações no total de 2,6 milhões, partes delas, como mostrou a coluna, de famílias ligadas ao setor imobiliário. Boulos lidera no fundão. Apesar da soma, Nunes ainda está longe de alcançar o total do fundo eleitoral arrecadado pela campanha de seu adversário na capital paulista. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, dados da Justiça Eleitoral mostram que o pessoalista recebeu 80,1 milhões do fundo. Só o PT repassou 40,1 milhões do fundo eleitoral, como mostrou a coluna. Foram 15 milhões do partido neste segundo turno. Já o PSOL, sigla a qual o Boulos é afiliado, repassou 36 milhões. O candidato também recebeu 967,9 mil de doações de pessoas físicas. Gente, minha opinião sincera, é uma vergonha isso. Como pode esses candidatos gastarem tanto assim do nosso dinheiro e não estar nem aí para isso? Infelizmente, estamos no Brasil. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve para receber mais vídeos como esse e até mais.